Você já tentou arrastar um sofá sozinho pela sala? Agora, imagine empurrar uma pedra, que pesa mais de 40 toneladas. Sem rodinhas, sem guindastes, sem tratores. Só você, alguns amigos e a sua criatividade. Pois foi exatamente isso que aconteceu há cerca de 5.000 anos, quando um grupo de pessoas decidiu erguer uma das construções mais misteriosas do planeta, Stonehenge. E aqui está o detalhe que deixa até os cientistas coçando a cabeça. As pedras usadas nessa obra-prima pré-histórica não estavam ali por acaso. Muitas delas foram transportadas de mais de 200 quilômetros de distância. Sim, você ouviu direito. Alguém, há milhares de anos, sem tecnologia moderna, moveu toneladas de pedra por uma distância maior que o Rio de Janeiro até São Paulo. Como? Essa é a pergunta que vamos desvendar hoje. A primeira surpresa: o enigma das pedras azuis. Stonehenge é formado por dois tipos principais de blocos. As sarsens, que são aquelas pedras gigantescas e mais conhecidas, e as chamadas bluestones, ou pedras azuis, menores, mas igualmente misteriosas. E aqui já vem a primeira surpresa. Essas pedras azuis não vieram da Inglaterra do Sul, onde o monumento está localizado. Elas foram extraídas no país de Gales, a mais de 240 quilômetros de distância. Imagine isso. Não estamos falando de levar um vasinho de planta na mala. Estamos falando de pedras que pesam até 4 toneladas cada. E a pergunta inevitável é: por que alguém se daria ao trabalho? Não havia pedras disponíveis mais perto? Havia sim, mas aparentemente não eram as pedras certas. Isso levanta uma questão cultural fascinante. Talvez as bluestones tivessem um valor espiritual, religioso ou até medicinal. Alguns geólogos apontam que elas têm propriedades acústicas únicas. Quando batidas, produzem sons metálicos, quase como os sinos. Talvez, para aqueles povos, transportar essas pedras fosse mais do que engenharia, fosse um ato sagrado. Hipóteses de transporte: rolos, trenós e barcos. Mas vamos ao que interessa. Como eles fizeram isso? A teoria mais clássica é a dos rolos de madeira. Você coloca troncos de árvore debaixo da pedra, rola um pouco, move os troncos da parte de trás para frente e assim por diante. Parece plausível, mas tem um problema. Para manter essa operação por 240 quilômetros, seria necessário desmatar florestas inteiras, e a arqueologia mostra que a região não tinha madeira abundante em todos os trechos do caminho. Então, surgiu outra ideia: os trenós deslizantes. Imagine a pedra apoiada num trenó de madeira, puxado por dezenas de pessoas, talvez até lubrificando o chão com água ou gordura animal para facilitar o deslizamento. Testes modernos mostraram que isso realmente funciona. Com cordas feitas de fibras naturais e força humana coordenada, é possível mover blocos enormes. E aí vem a hipótese mais ousada: o transporte por água. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores colocaram as pedras em jangadas, descendo rios e canais até chegar próximo ao local. Já imaginou? Uma espécie de Uber pré-histórico, flutuando com pedras de 4 toneladas pelo rio. Claro, também há a versão mais Indiana Jones, que eles usaram bolas de pedra lisas como rolamentos, criando algo parecido com um sistema de rodas. Não existem provas definitivas, mas a criatividade humana sempre surpreende. Agora, antes de continuarmos, vale uma comparação divertida. A humanidade tem um histórico curioso de transportar coisas absurdamente pesadas. No Egito, blocos de até 80 toneladas foram arrastados para construir pirâmides, muitas vezes por centenas de quilômetros. No Japão, pedras gigantes chamadas de Ishibashira foram movidas para templos sem o uso de rodas. Na Ilha de Páscoa, os famosos moais, estátuas de até 80 toneladas, foram transportados por quilômetros em terreno irregular.
E acredite, em alguns vilarejos da Indonésia, até hoje existe a tradição de mover pedras gigantes em cerimônias, só com força humana e cordas. Ou seja, talvez estejamos superestimando a dificuldade porque esquecemos do poder da cooperação em massa. A engenharia humana e o lado psicológico. Pense comigo. Hoje, se eu pedir para você juntar 100 amigos para empurrar uma pedra de 4 toneladas, você provavelmente vai dizer, nem pensar. Mas 5.000 anos atrás, participar de algo assim podia significar fazer parte de um ritual, de um momento sagrado para a sua comunidade. Não era apenas trabalho físico, era identidade, era fé. Isso muda tudo, porque quando um grupo acredita que está construindo algo que conecta humanos aos deuses ou à natureza, a força coletiva se multiplica. E talvez Stonehenge seja justamente isso, um lembrete de que a determinação humana, quando guiada por propósito, é capaz de mover montanhas. Literalmente. Stonehenge foi mesmo humano? Agora, prepare-se para a parte mais polêmica. Sempre que falamos de Stonehenge, surge a mesma pergunta. E se não tivesse sido obra só de humanos? Teorias alternativas, muitas vezes rejeitadas pela ciência oficial, falam de civilizações perdidas, tecnologias esquecidas e até visitantes extraterrestres. Claro, isso pode parecer fantasia, mas convenhamos, até hoje não temos 100% de certeza de como tudo foi feito. E o fato de Stonehenge estar alinhado com os solstícios, funcionando como um enorme calendário astronômico, alimenta ainda mais o mistério. Será que os construtores tinham conhecimentos astronômicos avançados? Ou será que apenas observaram o céu com mais atenção do que nós, no mundo moderno, com nossos celulares iluminando a noite? A dimensão geográfica. Um mundo conectado por pedras. Um detalhe curioso. Stonehenge não é único. Na mesma época, e em diferentes partes do mundo, outros povos estavam erguendo monumentos de pedra colossais. Göbekli Tepe, na Turquia, com seus pilares de 11.000 anos. Os alinhamentos de Carné, na França, com milhares de menires. Os templos megalíticos de Malta, mais antigos que as pirâmides do Egito. Todos separados por grandes distâncias, sem internet, sem comunicação entre si. E, entretanto, todos compartilhavam a mesma obsessão: levantar pedras gigantes para tocar o céu. Será que isso é coincidência? Ou será que existe uma espécie de instinto humano universal em deixar marcas grandiosas que desafiem o tempo? O que a ciência sugere? Novas pistas. Voltando a Stonehenge, pesquisas recentes trouxeram novas pistas. Escavações no país de Gales identificaram exatamente as pedreiras de onde vieram algumas das Blue Stones. Marcas de cortes ainda estão visíveis nas rochas. Isso confirma que não foi acidente, nem coincidência. E o mais incrível, em alguns pontos foram encontrados restos de ferramentas de pedra, trilhas e até rampinhas improvisadas. Isso mostra que os construtores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles tinham engenharia prática, organização social e, provavelmente, líderes que coordenavam as operações. Em outras palavras, Stonehenge não foi um milagre. Foi fruto de planejamento, suor e muito trabalho coletivo. Mistérios que permanecem. Mas, claro, ainda restam dúvidas. Por exemplo, por que as pedras foram reorganizadas várias vezes ao longo dos séculos? Por que algumas ficaram inacabadas, abandonadas pelo caminho? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro propósito de Stonehenge? Seria um observatório astronômico? Um templo religioso? Um lugar de cura? Ou todas as opções acima? A verdade é que até hoje não sabemos, e talvez seja justamente esse mistério que mantém o Stonehenge vivo na nossa imaginação. A herança invisível. No fim das contas, talvez a pergunta como eles transportaram aquelas pedras seja menos importante do que por que eles fizeram isso. Porque o que Stonehenge nos ensina não é apenas sobre pedras, mas sobre pessoas. Pessoas que,
milhares de anos atrás, sem máquinas, sem metal, sem escrita, decidiram deixar uma marca para o futuro. E aqui estamos nós, séculos depois, ainda tentando decifrar. Então, da próxima vez que você ver uma pedra gigante parada no meio do campo, lembre-se que ela pode ser mais do que uma pedra. Pode ser um eco de um passado onde fé, ciência e imaginação se misturavam. E quem sabe, talvez o maior mistério de Stonehenge não seja como aquelas pedras chegaram lá, mas sim o fato de que, até hoje, Ela ainda consegue nos mover.